Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês um exercício resolvido de reagente limitante. E eu queria mostrar para vocês esse exercício aqui, para vocês darem uma olhada, e a gente vai resolver juntos, tá? Na questão está escrito assim: a reação de alumínio pulverizado com óxido de ferro 3 produz tanto calor que o ferro produzido é imediatamente derretido. Esse processo é aproveitado pelos operários de ferrovias para soldar os trilhos durante a construção das estradas de ferro. Suponha que uma reação foram misturados 4,20 mol de alumínio com 1,75 mol de óxido de ferro 3. Então, com base nessa informação, responda as seguintes questões. Letra A. Quem é o reagente limitante e o reagente em excesso? Apresente os cálculos necessários para chegar a essa conclusão. B. Qual a massa em gramas do reagente em excesso que permanece no sistema ao término da reação? E C. Qual é a massa de ferro que pode ser obtida a partir dessa mistura? Então vamos começar. Mas para isso eu queria falar para vocês o que seria um reagente limitante. O reagente limitante nada mais é do que o reagente que vai ditar quanto de produto vai ser formado naquele processo. Imagina, por exemplo, aquele colega seu da época de infância que tinha a bola, que era o dono da bola, que ele que ditava as regras, ele dizia como que ia ser o jogo. Então o reagente limitante é mais ou menos assim. De uma forma análoga, a gente pode comparar o reagente limitante, por exemplo, a uma fabricação de uma moto. Suponhamos que você tenha 8 rodas e 7 chassis. Só que quando acabar toda a quantidade de rodas, ainda vai sobrar chassi, porém você não vai conseguir fazer motocicleta. E essas rodas vão estar fazendo o papel do reagente limitante, por exemplo. Porque 8 rodas você vai conseguir fazer só 4 motocicletas. Só que você tem 7 chassis, na verdade você vai usar só 4 chassis e vai sobrar 3. Então os chassis seriam o reagente em excesso. Então, sabendo disso, vamos começar o exercício. Então, para começar, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro de tudo, você precisa saber o que está envolvido na reação. Ali diz que é a mistura de alumínio, no caso sólido, mais óxido de ferro 3. Óxido de ferro 3 é dessa forma. E isso vai formar ferro sólido, mais óxido de alumínio. O óxido de alumínio é escrito dessa forma. Agora você precisa fazer o balanceamento. Aqui, desse lado, a gente tem 2 alumínios. Então, aqui desse lado vai ter 2 alumínios também. Aqui a gente tem 2 ferros. Aqui, obrigatoriamente, deve ter 2 ferros também. Agora vamos ver se está certo. 2 alumínios, 2 alumínios. 2 ferros, 2 ferros. 3 oxigênio, 3 oxigênio. Agora está balanceado. No exercício diz que você vai reagir 4,20 mol do alumínio com 1,75 mol do óxido de ferro. E daí ele quer saber na letra A quem que é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, e apresentar o cálculo para isso. Então, o que a gente deve fazer primeiro? A gente tem que comparar os 2 reagentes para ver quanto de um que reage com o outro. Nesse caso, você pode escolher qualquer um, não tem problema. Vamos fazer a comparação com o alumínio, então. Então, aqui, pela estequiometria, a gente sabe que 2 mols de alumínio reage com 1 mol do óxido de ferro, 3. Então, esses 4,20 mol do alumínio obrigatoriamente tem que reagir com quanto de óxido de ferro? Isso vai ser X. Então, vamos calcular o X. Isso vai dar
2,1 mol do óxido de ferro 3 que vai reagir com essa quantidade de alumínio. Só que, para a gente descobrir qual que é o reagente limitante e qual que é em excesso, aqui a gente vê que 2,1 mol de óxido de ferro 3 vai reagir com os 4,20 mol do alumínio. Só que a gente tem 1,75 mol de óxido de ferro 3. Isso significa que eu estou reagindo, na verdade, com a quantidade maior do que eu tenho. Então, o óxido de ferro 3 vai ser o reagente limitante, porque ele tem a quantidade menor do que eu preciso realmente para a reação ocorrer com os 4,20 mol do alumínio. Então, na letra A, o óxido de ferro 3 é o reagente limitante. E alumínio em excesso. Na letra B, pede qual a massa em gramas do reagente em excesso permanece no sistema ao término da reação. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que o óxido de ferro 3 é o reagente limitante. Isso quer dizer que a quantidade de óxido de ferro 3 seria a quantidade que vai ser consumida na reação. Então, ela vai ser consumida totalmente. E essa quantidade aqui de alumínio, uma parte vai ser consumida e outra parte vai ficar em excesso. Então, a gente vai calcular dessa forma. A gente sabe que 2 mols de alumínio vai reagir com 1 mol de óxido de ferro, igual a letra A que a gente fez anteriormente. Aqui é F e é 2, antes que a gente deixe errado. Então, 2 mols de alumínio reage com 1 mol de óxido de ferro 3. Então, eu quero saber quanto de alumínio vai reagir com 1,75 mols do óxido de ferro 3, que vai ser consumido totalmente nessa reação. Vamos de novo colocar o X, vamos calcular. E a resposta disso aqui é 3,5 mols de alumínio que vai reagir com esse 1,75 mol de óxido de ferro. E para você saber a quantidade em excesso, você vai ter que pegar a quantidade que foi dada de alumínio menos a quantidade que foi achada. Então, os 4,20 mols do início aqui, menos 3,5 mol, que a gente descobriu agora aqui, isso aqui vai dar 0,7 mol de alumínio em excesso. Só que através do cálculo que a gente fez, a gente descobriu quantos mols que sobraram de excesso. Só que a gente precisa saber agora a quantidade em gramas do excesso que ficou no sistema. Para isso, vamos fazer mais uma regra de 3, simples. Então, 1 mol de alumínio equivale a 26,98 gramas. Então, aquele 0,7 mol que sobrou no sistema equivale a quanto? Então, se você fizer esse cálculo, vai dar 18,89 gramas de alumínio que sobrou no sistema em excesso. 1 mol de óxido de ferro 3 vai gerar 2 mols de ferro sólido. Então, 1,75 mol do ferro
que foi dado lá no início, obrigatoriamente tem que formar quanto de produto. Se você calcular isso, você vai ver que vai dar 3,5 mol de ferro sólido. E para descobrir quantos gramas tem, a gente vem e faz mais uma regra de 3. Então a gente sabe que 1 mol de ferro, a massa molar é 55,85 gramas. Então aqueles 3,5 mol do ferro vão gerar quantos gramas? Então X aqui é igual a 195,47 gramas de ferro. Então essa é a nossa resposta para a letra C. E assim a gente termina nosso exercício resolvido. Agradeço a vocês. Se possível, curta, compartilhe e se inscreva para poder continuar ajudando o canal, para a gente poder continuar fazendo vídeos assim explicativos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.